Bom dia, alunos. Essa é a aula de exercícios de revisão para a prova. Matéria da prova de matemática do dia 25/9. A matéria da prova é complexos e polinômios. Os capítulos são capítulo 31 e 32. Primeiro exercício. Seja x e y e z números complexos. Determine x e y de forma que se tenha x mais y vezes 1 mais i igual a 2. Então, eu vou fazer o produto desses dois números complexos. Para fazer o produto, eu tenho que usar a distributiva e o resultado tem que ser 2. Então, eu vou usar a distributiva aqui, ó. X vezes 1, x. X vezes i, xi. Y vezes 1, yi. Yi vezes i, yi ao quadrado. E isso tem que ser igual a 2. 2 é um número real, ou seja, a sua parte imaginária é nula. Então, quando eu fizer a organização desse número complexo, a parte imaginária desse complexo tem que ser 0. Vamos usar aqui, ó, a potência do i ao quadrado. Potência i ao quadrado é menos 1. Então, eu vou substituir x mais xi mais yi menos y igual a 2. Agora, eu vou juntar essa parte imaginária e vou colocar a parte real na frente. Então, a parte real, x menos y. Essa é a parte real do número. E a parte imaginária? Vou colocar o i em evidência. Vai ficar x mais yi igual a 2. Então, vamos reparar aqui, ó. A parte real do número, ela tem que ser igual a 2. E a sua parte imaginária tem que ser 0. Então, vamos escrever o sistema. X menos y igual a 2, ou seja, a parte imaginária, a parte real, igual a 2, e a parte imaginária igual a 0. Então, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Vou usar aqui, ó, o método da adição. Vou cancelar y com y. 2x igual a 2, x igual a 1. Já tenho a minha primeira variável, x igual a 1. Agora, eu vou substituir. Vou substituir na segunda equação. Poderia substituir na primeira também. 1 mais y igual a 0 e y igual a menos 1. Então, eu tenho que x igual a 1 e y igual a menos 1. Bom, exercício 2. Nesse exercício, nós temos duas equações e nós precisamos resolver a equação do segundo grau, só que agora a gente já conhece o conjunto dos complexos. Então, nós vamos resolver já imaginando o conjunto dos complexos. Então, na primeira equação, x ao quadrado menos 4x mais 5, eu tenho a igual a 1, b igual a menos 4, c igual a 5. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é 16 menos 20, delta é menos 4. Antes de conhecer o conjunto dos números complexos, nós parávamos aqui e falava, não tem solução real. Mas agora a gente já conhece o conjunto dos complexos, então a gente continua. Então, x é menos b, mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2a.
Então, x, 4 mais ou menos. Qual é a raiz de 4i? É a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 4 é 2. A raiz de menos 1 é i. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, vamos à primeira solução complexa. x1. 4 mais 2i sobre 2. Simplificando, 2 mais i. Segunda solução. 4 menos 2i sobre 2. Eu também vou poder simplificar. Dá 2 menos i. Repara que as raízes são sempre conjugadas. As raízes complexas, elas são conjugadas. Vamos à segunda equação. Na segunda equação, x ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0. Então, a igual a 1, b igual a menos 6, c igual a 10. O delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta é 36 menos 40, delta é menos 4. Então, x menos b, olha eu esquecendo aqui, deixa eu apagar, menos b, então menos 6, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2a. Então, x vai ser menos com menos mais 6, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Então, 6 mais 2i sobre 2, que simplificando, 3 mais i. E 6 menos 2i sobre 2, que eu vou simplificar, 3 menos i. Novamente, as raízes complexas são conjugadas. Exercício 3. Calcule a soma onde i é raiz de menos 1. Então, esse é um exercício para vocês verificarem as potências, né, do i. A gente sabe que i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i a quarta é igual a i elevado a 0, que é igual a 1, e o i elevado a 5. Aí eu vou fazer 5 dividido por 4, dá 1 e sobra 1. Então, o i elevado a 5 é a mesma coisa que o i elevado a 1, que é i. Agora eu vou substituir. Então, a soma vai ficar 1 mais i ao quadrado, ó, menos 1. I ao cubo, menos i a quarta, 1. I a quinta, i. Então, agora eu vou resolver. Mais 1 com menos 1 cancela. Mais i com menos i cancela. Sobrou o quê? 1 mais i. Então, a minha soma é 1 mais i. Resposta, letra D. Exercício 4. Considere os dois complexos Z e W. Qual é o complexo resultante da operação Z vezes W?
Então, eu tenho que escrever o número complexo e calcular o seu produto. Quando a gente calcula o produto de dois números complexos, tem sempre que usar a distributiva. 2 vezes 10, 20. 2 vezes menos 5, menos 10i. Mais 30i, menos 15i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, aqui vai ficar 20 menos 10i mais 3i. I ao quadrado é menos 1, menos com menos, mais. Agora eu vou juntar a parte real com a parte imaginária. 30 com 20 com 15, 35. Menos 10i com mais 3i, menos 7i. Então, esse é o resultado do produto dos dois números complexos. Vamos a mais um exercício, uma questãozinha de vestibular. Qual é o valor de m real para que o produto 2 vezes m mais i mais vezes 3 mais i seja um imaginário puro? Para ser um imaginário puro, a parte real desse produto tem que ser zero. Então, eu vou efetuar o produto, vou separar a parte real e parte imaginária, e a parte real tem que igualar a zero. 2 vezes 3, 6. 2 vezes mais i, mais 2i. mi vezes 3, mais 3mi. mi vezes i, mais mi ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, aqui vai ficar 6 mais 2i mais 3mi menos m. Agora, eu vou organizar parte real, vou colocar na frente, e a parte imaginária eu coloco no segundo termo. Para que a parte imaginária ficar bonitinha, eu vou colocar o i em evidência. Então, vai ficar 2 mais 3m. E a minha parte real é 6 menos m. Professora, como é que eu vou saber o que é parte real e parte imaginária? Parte imaginária é aquilo que está associado ao número imaginário i. Parte real é o que não está associado ao imaginário i. Se eu quero um imaginário puro, ou seja, eu quero um número que só tenha parte imaginária, então a minha parte real tem que ser igual a zero. Então, 6 menos m tem que ser igual a zero, ou seja, menos m igual a menos 6, multiplicando por menos 1, m igual a 6. Resposta, então, letra B. Questão 6, é uma questão militar, da Polícia Militar. A respeito do número complexo de suas representações no plano complexo, que é o plano de Argand-Gauss, jure a afirmativa verdadeiro ou falso. Se z é igual a 1 mais 2i, então as imagens representativas geométricas de z e z ao quadrado estão no mesmo quadrante? Bom, z é 1 mais 2i, então z está no primeiro quadrante. Vamos ver z ao quadrado, em que quadrante ele está. Z ao quadrado é z vezes z, ou seja, é 1 mais 2i vezes 1 mais 2i.
Então, eu vou calcular o z ao quadrado e vou ver se ele está no mesmo quadrante que o z. Ou seja, vou ver se ele está no primeiro quadrante. Então, vamos calcular 1 vezes 1, 1 vezes 2i, 2i. 2i vezes 1, 2i. 2i vezes 2i, 4i ao quadrado. 1 mais 4i, i ao quadrado é menos 1, menos 4. Mais 1 com menos 4, menos 3, mais 4i. Então, o complexo z ao quadrado é o complexo menos 3 mais 4i. Ele está no primeiro quadrante? Não. Esse complexo, ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, a afirmativa que diz que z e z ao quadrado estão no mesmo quadrante, ela é verdadeira? Não. Essa afirmativa é falsa. Exercício 7. Dado o polinômio p de x igual a 4x à quarta mais 2x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 3, determine p de 0, p de i e p de 1. Então, para cada um dos valores, eu vou substituir o valor no lugar do x e vou calcular. Então, p de 0, 4 vezes 0 à quarta, mais 2 vezes 0 ao cubo, menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 0 mais 3. Toda parte que tem 0 vai dar 0. Então, vai ficar 0 mais 3, 3. P de i. Vou substituir aqui, ó, por i. I à quarta, mais 2 vezes i ao quadrado, não, i ao cubo, duas vezes i ao cubo, menos 2 vezes i ao quadrado, menos i mais 3. E a quarta? E a quarta é i igual a 0. I igual a 0 é 1. I ao cubo? I ao cubo é menos i. I ao quadrado? I ao quadrado é menos 1. Então, agora eu vou substituir. 4 vezes 1 mais 2 vezes menos i, menos 2 vezes menos 1, menos i mais 3. 4 vezes 1, 4. Menos 2i, mais 2, menos i, mais 3. Agora eu vou juntar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. 4 mais 2, 6. 6 mais 3, 9. Menos 2i com menos 1i, menos 3i. Então, P de i é 9 menos 3i. Agora, vamos calcular o P de 1. P de 1, 4 vezes 1 à quarta, mais 2 vezes 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos 1 mais 3. 4, 1 à quarta dá 1. 1 vezes 4, 4. Mais 1 ao cubo, 1 vezes 2, 2. 1 ao quadrado, 1. Vezes menos 2, menos 2. Menos 1 mais 3.
mais 2 com menos 2 cancela, fica 4 menos 1 mais 3. 4 menos 1, 3, mais 3, 6. Então, P de 1 é 6. Lembrando sempre das potências, tá? Aqui, ó. I elevado a 0 igual a 1, I elevado a 1 é I ao quadrado menos 1, I ao cubo menos I. Exercício 8. Dados polinômios P e Q, determine o produto P vezes Q. Então, vamos calcular o produto. O produto, nós escrevemos o polinômio entre parênteses, usamos a multiplicação de polinômios usando a propriedade distributiva e prestamos muita atenção no sinal. Então, vamos fazer 2x ao cubo vezes 2x. 4x a quarta, que a gente repete a base e soma os expoentes. 2x ao cubo vezes menos 3, menos 6x ao cubo. Agora, vamos trabalhar com o termo x ao quadrado. Menos x ao quadrado vezes 2x, menos 2x ao cubo. Menos x ao quadrado vezes menos 3, mais 3x ao quadrado. Depois de usar toda a distributiva, a gente vai juntar os termos semelhantes. Menos x ao quadrado vezes 2x, dá menos 6x ao quadrado. Menos 3x vezes menos 3, mais 9x. Agora o termo independente, 10. 10 vezes 2x, mais 20x, 20x. 10 vezes menos 3, menos 30. Agora vamos juntar os termos semelhantes. Não tem nenhum outro x à quarta, então vai ficar x à quarta. X ao cubo com x ao cubo. Menos 6 com menos 2, menos 8x ao cubo. X ao quadrado com x ao quadrado. Mais 3 com menos 6, menos 3. Termo com grau 1, x. Tenho 9x e 20x. Então, vai ficar 29x. E o 30 é o termo independente, só vou repetir. Então, esse polinômio de grau 4, ele é o polinômio resultante do produto do polinômio P de x pelo Q de x. Exercício 9. O polinômio P de x, ax3 mais bx2 mais cx mais d é idêntico ao polinômio Q de x, x é 5x ao quadrado menos 3x mais 4. Então, podemos dizer que a mais b mais c mais d é igual a... Então, eu preciso igualar esses polinômios, determinar o valor de a, b, c e d e calcular a soma. Aí, eu tenho a resposta. Então, vamos ver. Para que o polinômio P seja idêntico ao polinômio Q, vou escrever um do ladinho do outro para poder facilitar. Primeiro, o polinômio P, ele é de grau 3 e o polinômio Q é de grau 2. Então, o termo de grau 3 tem que desaparecer. Então, A igual a 0. O coeficiente do termo de grau 2 é 5. Então, B igual a 5. O C, ele corresponde ao termo x. Então, C tem que ser menos 3. E o D é o termo independente. O D tem que ser igual a 4. Então, fica assim. A igual a 0, B igual a 5, C igual a menos 3 e D igual a 4. O problema está perguntando a soma. Qual é a soma A mais B mais C mais D? Então, eu vou fazer 0 mais 5 mais menos 3 mais 4, que dá 6.
Ou seja, a resposta é letra A. Exercício 10. Dados polinômios P e Q, calcule a divisão do polinômio P pelo polinômio Q. Então, eu tenho que usar o método da chave. X à quarta mais... Repara que aqui está faltando termo. Está faltando o termo x ao cubo e está faltando o termo x ao quadrado. Então, eu vou completar. Completo com 0x ao cubo e 0x ao quadrado. E continuo, mais 4x mais 5, dividido por x mais 2. Então, eu vou fazer a primeira parte, x à quarta dividido por x, dá x ao cubo. X ao cubo vezes x, x à quarta, passando para o outro lado, menos x à quarta. X ao cubo vezes 2, 2x ao cubo, passando para o outro lado, menos 2x ao cubo. Vou cortar, e aqui vai entrar menos 2x ao cubo. Vou repetir todo o resto. Aí vocês vão me perguntar, professora, eu preciso repetir a parte do 0x? Sim, para facilitar a sua conta, é melhor você repetir. Agora eu vou fazer menos 2x ao cubo dividido por x. Vai dar menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado vezes x, menos 2x ao cubo. Passando para cá, mais 2x ao cubo. Menos 2x ao quadrado vezes 2, menos 4x. Passando para cá, mais 4x ao quadrado. Olha como foi bom você repetir. Então, é sempre bom a gente completar os termos, porque na hora de multiplicar aqui o quociente pelo divisor, sempre vai aparecer o termo. Então, eu posso cancelar o primeiro, 0x ao quadrado com 4x ao quadrado, 4x ao quadrado. E os demais eu vou repetir. 4x mais 5. 4x ao quadrado dividido por x, 4x. 4x vezes x, 4x ao quadrado. Passando para o outro lado, menos 4x ao quadrado. 4x vezes 2, 8x. Passando para o outro lado, menos 8x. Cancelo. Mais 4x com menos 8x, menos 4x. Mais 5. O resto está com grau 1, que é o mesmo grau do dividendo, do divisor. Então, eu continuo. Eu só paro quando o grau for menor. Menos 4x dividido por x, menos 4. Menos 4 vezes x, menos 4x. Passando para o outro lado, mais 4x. Menos 4 vezes mais 2, menos 8. Passando para o outro lado, mais 8. Menos 4x com mais 4x cancela. 8 com 5, 13. Então, agora eu paro a minha divisão. Então, o resto da divisão, o resultado da divisão é esse quociente, e o resto é 13. A divisão é exata? Não, a divisão não é exata, porque deu um resto, tá? Então, finalizamos aqui a nossa aula de revisão de exercícios. Eu desejo a vocês boa prova. Eu estarei online na hora da prova. Um abraço, fiquem bem.